Sejam bem-vindos à nossa aula de História de hoje. E nós iremos estudar a lição 6, na página 334. Nós iremos falar um pouquinho sobre Roma, como tudo começou. Então, pegue o seu material e acompanhe a aula. Olha só, Roma, ela foi um dos maiores impérios da história. E ela começou por volta do século 8 a.C., na região do rio Tibre. E Roma ela se iniciou através de pequenos assentamentos latinos, e esses assentamentos eles tiveram influência de povos vizinhos, se tornando grandes cidades. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma ela resulta na mistura de 3 povos que foram habitar na região da Península Itálica, que são os gregos, os etruscos e os italiotas. E esses povos, eles desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade nessa época era formada pelos patrícios, que eram os nobres, proprietários de terra, e plebeios, que eram os comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. E aí se dava um sistema político que era formado pela monarquia, já que a cidade ela era governada por um rei de origem patrícia. A religião, neste período, era politeísta, adotando deuses semelhantes aos dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes, eles se destacavam na pintura de afrescos, murais decorativos e esculturas com influências gregas. A localização de Roma, ela está na capital da Itália. É um país europeu localizado em uma das penínsulas do Mar Mediterrâneo e trata-se de uma península itálica, situada na Cordilheira dos Alpes e banhada pelos mares Adriáticos, Tirreno e Jônico. Então, aí é a localização de onde está Roma hoje. A divisão da sociedade romana, ela se deu pelo florescimento da civilização, por volta de 750 a.C. Na região, ela era conhecida como Lácio da Península Itálica. E tinha uma estrutura social dessa civilização por base principal, que eram os patrícios, os plebeios, e além desses ainda havia os clientes, os escravos e os proletários. Olha só, os patrícios, eles formavam naquela época a elite social e política romana. Os principais cargos políticos de destaque durante muito tempo só podiam ser ocupados por patrícios. Esse grupo da sociedade era herdeiro dos primeiros clãs de pastores que se estabeleceram no Lácio e fundaram a cidade de Roma. Esses clãs de povos latinos, eles se organizavam sobre modelos de pater, sobre modelos de famílias, que eram aqueles chefes de famílias que você já conhece, que a gente explicou quem eram os paters. Sendo assim, os patrícios, eles tinham por tradição serem os grandes proprietários de terras da antiga Roma, e eles possuíam, portanto, o controle político e econômico dessa época. E nós temos logo abaixo dos patrícios os plebeus, ou a plebe, como também eram conhecidos. Eles eram constituídos por uma camada da população que não tinha ascendência patrícia. A maioria dos plebeus eram constituídos de pequenos proprietários de terra, artesãos e comerciantes. Boa parte das crises sociais de Roma antiga, bem como das tentativas de reforma, como a dos irmãos Gracos, derivou da insatisfação dos plebeus. Então, os plebeus se sentiam insatisfeitos ali em Roma, e aí se derivou algumas reformas. E logo abaixo dos plebeus nós temos os escravos e os proletários. Vamos ver quem são eles. Os primeiros eram considerados bens de posses daqueles que compravam ou capturavam, além de serem desprovidos de qualquer representatividade política de direitos em meio à sociedade romana. Então, eles eram capturados ou eram comprados pelos povos. E o que acontecia? Os escravos também, eles podiam ser tanto escravos por dívidas, quanto povos capturados e conquistados por campanhas militares romanas. Então, eles estavam logo abaixo ali dos plebeus.
E olha aí a ordem: os patrícios, que eram os fundadores de Roma e seus descendentes, os maiores proprietários de terra. Logo depois vem os plebeus, que eram os homens livres e não possuíam direitos políticos. Eles eram os artesãos, os comerciantes e pequenos proprietários de terra. Logo depois vinham os clientes, que eles dependiam dos patrícios, que lhe davam proteção e trabalho em troca de seus serviços e de votos nas eleições. E logo depois dos clientes vinham os escravos, que eram os prisioneiros de guerras e seus descendentes ou pessoas que não pagavam suas dívidas. As atividades econômicas da época, ela foi marcada por duas atividades principais, que era a agricultura e o comércio. No Império Romano havia uma certa estabilidade econômica e, portanto, conseguiam manter uma única moeda corrente. As tarifas alfandegárias eram baixas e as estradas e os portos eram protegidos. Mas para conquistar essa estabilidade econômica, os romanos passaram por processos de conquista e expansão, especialmente ao longo do período republicano. Então, os primeiros tempos de Roma, a base da economia era a agricultura, o artesanato doméstico, mas logo com o tempo isso mudou, porque os romanos eles conquistaram extensos territórios, tanto na Península Itálica quanto ao redor do Mar Mediterrâneo e na Ásia. Então aí ele trouxe a formação desse vasto império romano e atividades econômicas que se passaram a englobar, além da agricultura, o artesanato, a pecuária, o intenso comércio e com as províncias distantes. Então aí são as atividades econômicas. Logo na página 335 do seu livro, tem uma atividade. Você vai fazer essa atividade que tem no seu livro e nós iremos corrigir essa atividade na próxima aula, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje e eu fico esperando você para a próxima aula amanhã. Até mais!